Abra aí a sua Bíblia, de pé como você está, em Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 3, vamos ler até o verso 9, e depois dos versos 18 a 23. Mateus 13, a partir do verso 3. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Curve a sua cabeça mais um momento, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te damos toda a liberdade, para que o Senhor, que é aquele que nos conduz a toda a verdade, o Espírito da verdade, aquele que recebe do Senhor Jesus a palavra, a boa semente, e a comunica aos nossos corações, que nessa manhã, Pai, nós sejamos impactados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. Senhor, nós declaramos o coração de cada irmão e irmã aqui presentes, daqueles que nos acompanham e daqueles que terão acesso a essa mensagem no futuro, como uma terra boa para receber a boa semente, Senhor, e que tudo que venha como produto seja para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre semente. Essa é uma palavra muito poderosa. Você sabia que há mais de 100 mil amostras de cerca de 300 espécies diferentes de plantas, num lugar, numa ilha remota, próxima do Ártico, próximo do Polo Norte, no subterrâneo muito profundo de uma montanha, um lugar conhecido como um banco global de sementes. E essas sementes são cuidadosamente armazenadas ali, e há todo um processo e um cuidado para garantir que elas não germinem. Elas estão sendo protegidas e guardadas no caso de haver alguma coisa, algum cataclisma, alguma coisa que venha afetar a vida na terra, e depois elas precisem ser replantadas, ou precisam ser plantadas, na verdade. Mas sabe de uma coisa, queridos? Sabe por que eles têm que ter todo esse cuidado para que a semente não germine ali? Porque semente é algo que foi criado por Deus para germinar. A semente existe para germinar. E eu queria conversar com você nessa manhã sobre a semente, sobre duas perspectivas, porque Jesus, ele traz aqui essa parábola muito conhecida como a parábola do semeador. É uma das mais conhecidas. Na verdade, os estudiosos dizem que a parábola do semeador é a chave para você entender as demais parábolas, porque nessa parábola aqui, o Senhor Jesus entrega uma revelação, um princípio importantíssimo, para que a gente seja capaz de ter acesso
aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a revelação divina para nós. E quando ele vai entregar essa mensagem através da parábola do semeador, ele usa essa figura. Parábola é o quê? É uma analogia, é uma similitude. Ele usava uma situação do contexto familiar, às pessoas, aos seus ouvintes, e através daquilo ali ele conseguia transmitir, passar uma instrução, um conhecimento, para que as pessoas assimilassem a mensagem. E nessa parábola do semeador, ele vai dizer que esse semeador é o homem que ele saiu lançando a semente, e essa semente ela vai aterrissar sobre diferentes, não sobre diferentes terrenos, mas sobre terrenos com diferentes características. Então, a semente que é lançada, Jesus está falando ali da semente física, no sentido da parábola, da analogia, mas ele está depois interpretando essa parábola para os seus discípulos e dizendo, a semente é a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que existe sementes físicas e existe a semente do Espírito. E a semente do Espírito é a palavra de Deus. Assim como a semente física, ela produz algo físico, a semente do Espírito, ela produz frutos espirituais. E quando a gente fala de semente, a primeira coisa que nós pensamos é o poder que há na semente. Queridos, a semente é um dispositivo fantástico, tremendo, impressionante. Na semente, naquele grãozinho, existe ali um código, existe ali uma genética perfeita, contendo todas as características que vão determinar a cor, a forma, a textura, o cheiro, enfim, tudo que a planta terá origem, bem como o fruto que ela reproduzirá. A semente é algo muito poderoso, ela carrega esse código e, dependendo da semente, o seu fruto tem o poder de dar vida ou de destruir. Então, o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim: pela fé entendemos que o mundo visível foi gerado a partir das coisas que não se veem. Nós vamos entender que o mundo que nós vemos foi gerado, foi criado, passou a existir por uma palavra que foi declarada. Está lá em Gênesis, toda a ordem da criação. E Jesus está dizendo, a palavra de Deus é a semente. Imagine, a palavra de Deus trouxe à existência tudo aquilo que nós vemos. Eu queria que você refletisse nessa manhã sobre o poder da palavra. O Senhor fala para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E o profeta diz: eu vejo um ramo de uma amendoeira. E o Senhor responde: viste bem, porque eu sou Deus que velo para que a minha palavra se cumpra. Deus libera a sua palavra, essa semente, que ela é poderosa. Ela é poderosa, queridos. Então pense, quando Jesus está dizendo a semente é a palavra de Deus. Quantos de nós temos acesso à palavra de Deus? Veja, ali no Polo Norte tem um banco de milhares de sementes. Pense quantas sementes oriundas do Senhor estão disponíveis para a sua vida, para a minha vida. Quantos de nós temos acesso à palavra? Com que frequência? Pense no poder que a palavra de Deus tem e o que isso pode causar na sua vida,
no seu destino, na sua história, na sua família, no seu corpo, na sua saúde, no seu trabalho, no seu chamado, no seu propósito, no seu futuro, enfim, na sua vida como um todo, na sua nação, na sua cidade, na sua sociedade, no lugar onde você está. A palavra de Deus, ela se mantém poderosa. Deus não perdeu a capacidade de gerar uma semente com poder. A palavra de Deus não enfraqueceu, queridos. Ela permanece a mesma, amém? Segunda reflexão que eu quero fazer, antes da gente ir mais a fundo no texto propriamente dito, eu estou lançando isso aqui à guisa de introdução, é o propósito da semente. Porque a semente, para que ela foi criada por Deus? O propósito da semente é o propósito da multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Queridos, o propósito da semente não é gerar apenas uma planta, mas é gerar uma planta que gere frutos que contenham sementes. Você quer ver aí um exemplo disso? Jesus conta uma outra parábola, que um senhor tinha uma figueira plantada na sua vinha, e aquela figueira cresceu, e ela produziu, e ela tinha folhas, e ela tinha uma aparência, quem sabe, muito bonita, ela tinha um tronco, ela tinha raízes, mas ele ia ano após ano procurar fruto. O que ele ia procurar? Fruto, e não encontrava, até que ele diz: para que deixar essa figueira continuar existindo, se ela não dá fruto? Então, ali naquela parábola, Jesus está deixando claro que é um propósito pelo qual a semente foi plantada. Não é simplesmente produzir uma planta, mas essa planta precisa também ser frutífera. E a capacidade de ser frutífera significa exatamente a multiplicação, porque é a partir do fruto que traz consigo sementes que há uma perpetuação da espécie. Nós encontramos isso lá em Gênesis, quando o Senhor vai falar que cada semente produza segundo a sua espécie, que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, está em Gênesis 1:11. Sementes e árvores frutíferas cujos frutos contenham sementes sobre a terra, de acordo com a sua espécie. Lá no início, na criação, quando o Senhor estabeleceu a criação, Ele falou que haja sementes que produzam frutos segundo a sua espécie. É Jesus que vai dizer acerca de nós, seus discípulos, Ele vai dizer: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a cada um de vocês para que vocês vão e deem fruto. Veja, nós vamos encontrar sempre essa direção. Fomos chamados para dar fruto. A palavra multiplicação você vai encontrar cerca de 2.540 vezes em toda a Bíblia. Jesus fala de um senhor que foi se ausentar e ele deu a um servo 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e depois de um tempo voltou para fazer uma prestação de contas. E o que ele requereu de cada um dos servos? Que houvesse multiplicação. Deus é um Deus da multiplicação. O propósito da semente é multiplicação. E tem um outro aspecto da multiplicação, é que a multiplicação não é apenas a abundância de uma única colheita, mas é a abundância resultante da continuidade geracional. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida, meu querido. Isso se aplica, por exemplo, na sua carreira. Isso se aplica em algo que você trabalhou, plantou, aquilo cresceu, produziu, começou a dar fruto, mas um dia nós vamos passar dessa vida e outros vão dar continuidade. O propósito é que aquilo que foi iniciado dê sequência e continue frutificando gerações adiante. Então, a semente é poderosa. A semente tem o propósito da multiplicação.
Mas aí nós encontramos que a semente tem uma necessidade. E é sobre isso que eu quero entrar mais a fundo aqui, olhando para o texto dessa parábola. A semente tem uma necessidade. A semente precisa ser acolhida. Então pense comigo assim, por que o impacto da palavra de Deus é tão diferente da vida de uma pessoa para outra? Pense assim, se a semente de Deus é tão poderosa, é tão tremenda, o propósito dela é de multiplicação, por que nós olhamos um contingente de pessoas, uma multidão, talvez uma nação inteira, que tem acesso a essa semente, que tem acesso à palavra de Deus, em diferentes formatos, né? Formato digital, a palavra escrita, a palavra profética, a transmissão na TV, na rádio, em tantos formatos. Todos os dias nós temos acesso a essa semente. Por que a reação, por que o resultado da semente varia tanto de uma pessoa para outra? E é sobre isso que Jesus está falando nessa parábola, porque quando ele disse que o semeador saiu a semear, aquele semeador, ele adentrou num campo, intencionalmente, com o propósito de plantar a semente. Não é que ele foi em 4 campos diferentes. Um campo que não era para plantação, outro campo que era cheio de pedras, outro campo que era cheio de espinhos, e outro campo que era bom. Não, ele foi no mesmo campo. Só que nesse mesmo campo, havia espaços ocupados por diferentes características do solo que formava aquele campo. E aí, Jesus está usando essa figura do cotidiano. Quando o semeador ele saía a semear, ele enfiava a mão na bolsa, pegava um punhado de semente e ele saía lançando. É claro que o objetivo dele, quando ele lançava a semente, era que a semente caísse nos sulcos que eram abertos na terra, feitos propositadamente para receber a semente, a fim de que ela produzisse. Mas nem 100% da semente caía ali. E ele vai dizer, uma parte da semente caía num lugar exatamente por onde os transeuntes, as pessoas passavam e pisavam aquele solo, era um caminho, era aquele solo socado, era o solo da beira do caminho. E ali, pela característica dele, a semente não adentrava o solo, não penetrava. E ele usa a figura das aves que vêm e roubam. E ele fala também que uma parte da semente é aquela que caiu num lugar onde havia pedras, onde havia rocha, o solo era rochoso, não tinha sido trabalhado, as pedras não tinham sido removidas. O instrumento de abrir sulcos não tinha passado por ali, não tinha removido, então tinha pedras ali, a semente que caiu ali, ela não conseguiu lançar raiz profunda, e quando sai o sol, ela não aguenta e ela seca e morre. E aí ele fala que num canto lá daquele terreno, o preparo do terreno ali havia alguns espinhos, alguns espinheiros, que foram outras sementes que foram plantadas ali, sementes de espinho, e esses cresceram, e algumas dessas sementes que o semeador joga agora, caem ali entre os espinhos, e ela até cresce, mas ela não consegue frutificar, porque ela é sufocada pelos espinhos. E por fim ele fala daquele lugar adequado do terreno, onde a semente cai e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Me deixe falar uma coisa para você. O problema não está no semeador, e o problema também não está na semente. O que determina a diferença dos resultados na vida de uma pessoa não é a qualidade da semente e nem o trabalho do semeador, porque a semente aqui era da mesma qualidade, mas é exatamente a condição do solo onde a semente aterrissou. Então, queridos, a palavra de Deus, que todos nós temos acesso, aí a gente vê assim, puxa, por que aquela pessoa houve um trabalhar de Deus tão tremendo na vida dela? A pessoa está vivendo uma vida
uma vida próspera, uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus? Por que os relacionamentos daquela pessoa são saudáveis? Por que aquela pessoa é sábia nas suas decisões? Por que a descendência daquela pessoa é abençoada? Por que aquela pessoa desfruta de uma paz de espírito tão tremenda? Por que aquela pessoa, por onde ela passa, ela deixa um resultado, uma marca positiva? E aquela outra pessoa que senta ali no banco ao lado da outra, na mesma igreja, semana após semana, que também ouve a mesma palavra, a vida é toda complicada, é cheia de problemas, de relacionamento, é cheia de mágoa, é cheia de frustração, a pessoa não prospera, a vida não vai para frente, a pessoa é negativa, a pessoa murmura. Por que acontece? A pessoa está ouvindo a mesma mensagem, a semente que saiu da bolsa do semeador é a mesma. O que acontece? É disso que Jesus está falando. A mensagem da parábola do semeador basicamente é essa. Por isso que ela é chave para entender as demais, porque ele vai dizer assim: atentem à parábola do semeador. Quando ele fala da parábola do semeador, ele vai falar sobre como nós ouvimos a palavra. Ele vai falar do estado do coração que recebe a palavra. Então, apesar do poder, do potencial da semente, apesar do seu propósito original de multiplicação, o que Jesus conta nessa parábola é que há diferentes resultados e que podem ser frustrados, de acordo com a condição do solo. Então a semente tem uma necessidade. Qual é a necessidade da semente? Ser acolhida nas condições ideais, nas condições perfeitas, nas condições excelentes para que aquela planta brote, cresça, frutifique, produza frutos com sementes segundo a sua espécie, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 11. E o efeito geracional de continuidade vai se perpetuando para a glória de Deus. Então, primeira coisa que a semente precisa, falando sobre a necessidade da semente, a semente precisa de um solo maleável. O que significa um solo maleável? Significa um coração humilde e quebrantado. Veja, porque Jesus diz assim: aqui caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. Veja, queridos, aqui nós temos talvez 50, 60 pessoas. Todos nós estamos ouvindo a palavra, todos nós. Eu não sei o quanto você está atento à palavra, mas todos estamos ouvindo. Eu não sei o quanto você está prestando atenção, o quanto essa palavra está penetrando aí no seu coração. Eu não sei o quanto que você está distraído, talvez pensando em contas para pagar, pensando no trabalho, naquilo que você tem que fazer essa semana, talvez num problema, talvez você está distraído com alguém que passa pela calçada. Eu não sei, mas assim, a palavra está sendo lançada. E nós temos aqui um público heterogêneo. A questão é como que está a condição do coração de cada um diante dessa palavra que está sendo lançada. E aí ele vai dizer o seguinte, que há aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. Quanta gente ouve a palavra de Deus? Veja, o entendimento espiritual não é algo que vem como resultado da erudição, do conhecimento acadêmico, da formação escolar, da inteligência meramente humana. A compreensão da palavra, ela vem a partir de uma outra fonte, de uma revelação do Espírito. Ele diz: aquele que ouve a palavra e não entende. Então você pode soltar a Bíblia na mão de um juiz de direito, de um cientista, e ele lê aquela palavra e não entender. O que impede uma pessoa de entender a palavra de Deus? A gente precisa olhar para o contexto, por que Jesus estava falando isso?
porque ali havia os religiosos, havia os fariseus, havia os saduceus, e essas pessoas se julgavam os doutores da lei, os entendidos, se achavam melhores. E Jesus está falando assim: olha, tem aqueles que ouvem, mas não entendem. E quando eles não entendem, é como a ave que vem e rouba a semente. Então, olhando para o contexto, Jesus está dizendo assim: enquanto a pessoa abrigar no seu coração orgulho, altivez de espírito, arrogância, dureza de coração, porque essa era a realidade daqueles religiosos que estavam ali ouvindo. Eles ouviam, mas não entendiam. Isso pode acontecer com você, pode acontecer hoje aqui, eu espero que não aconteça. Mas cada vez que você ouve a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, que você assiste uma mensagem, uma pregação, que você ouve, o teu coração pode estar com orgulho, com altivez, a dureza, os teus preconceitos. Não, eu já tenho a minha opinião formada, eu sei assim. E você está fechado. Os ouvidos estão fechados para ouvir. E Jesus vai falar: esses daí, a palavra não vai penetrar no coração, por causa da arrogância, do orgulho. Então há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que ouvem, até são capazes de citar, de có e salteado, de mencionar os versículos, são conhecedores. Mas que diferença a palavra está fazendo na vida dela? Nenhuma. Nenhuma. O cara é uma enciclopédia bíblica, mas o caráter dele não é transformado, a vida daquela moça não é transformada, os resultados no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu cotidiano, não há fruto. A pessoa é morta espiritualmente. Então Jesus diz: por causa da dureza do coração, eles ouviriam, mas não entenderiam, não seriam curados e não seriam salvos. Então, o primeiro alerta aqui que nós precisamos pensar, queridos, é quais são as atitudes de orgulho e obstinação que podem estar impedindo você de acolher a palavra de Deus. Você pode estar aqui e dizer: ah, minha igreja é melhor do que essa. Ah, o pastor que eu ouço, o cara prega melhor do que esse. Ah, a minha formação, o meu conhecimento bíblico é mais avançado do que esse daí que está sendo falado. Orgulho. Essas são situações que podem impedir você de ouvir, de acolher a palavra. Mas entendemos também que a semente precisa, além de um solo maleável, quebrantado, humilde, a semente precisa de um solo livre de pedra. Veja, livre de pedra, não de sol. A semente precisa do sol, a semente não precisa de pedra. Então, esse solo livre de pedra significa um comprometimento com o crescimento. A palavra de Deus vai dizer que a semente que caiu em solo rochoso não criou raiz profunda. Sabe, queridos, deixa eu te falar, não foram as pedras que mataram aquela planta. Não foram as pedras. As pedras foram obstáculos que impediram a raiz de ir mais profunda até o lugar onde existe a umidade, onde existe a água, que é fundamental, necessário para que a planta continue a existir. As pedras foram obstáculos, onde a planta recebe aquela umidade para se manter forte contra o calor do sol. O calor do sol é a figura das tribulações e das perseguições que vem sobre todos nós. Na verdade, Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 12, ele diz isso: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você está aqui nessa manhã na igreja, buscando um relacionamento com Deus, e no íntimo do seu coração você deseja: eu quero viver de uma forma piedosa, se prepare, esteja pronto, porque virá perseguição e dificuldade sobre você. Não adianta você dizer: daí está amarrado, pastor, se desviar da minha mão, porque eu estou dizendo, vai acontecer.
Eu só estou declarando algo que Jesus falou que ia acontecer. E Jesus usa essa figura das tribulações e perseguições que vem sobre todos. Mas aí a palavra vai dizer que, vindo a perseguição, a tribulação por causa da palavra, e às vezes é isso que acontece lá no trabalho, quando você entregou a sua vida a Cristo, as pessoas descobrem isso, as pessoas começam a te tratar de uma forma diferente, às vezes fazer bullying, zombar de você, criticar você, tentar colocar situações que constranjam você, as pessoas começam a te julgar, muitas vezes as pessoas começam a te perseguir, desejar o teu mal e fazer alguma coisa para te prejudicar, porque essa é a realidade, queridos. E a palavra diz que, então, aquela semente, quando vem a perseguição e a tribulação por causa da palavra, logo a abandona. Preste atenção, que não diz que abandonou a Deus, mas abandonou a palavra. Há muitas pessoas que estão abandonando a palavra, não estão abandonando a Deus, elas continuam crendo em Deus, elas continuam sabendo que Deus é o Criador de tudo, elas continuam sabendo que Deus é poderoso, mas elas abandonam a palavra, a semente que tem esse poder de transformação e de multiplicação na sua vida. E é por isso que você vê, puxa, por que nós temos um universo tão heterogêneo de crentes, pessoas que ouvem a palavra, que continuam crendo que Deus é poderoso e existe, mas a vida delas está minguando, elas estão secando espiritualmente, elas não estão aguentando as provas, as dificuldades, as tribulações que vêm, elas se desesperam, elas são vencidas pela angústia, pela ansiedade, pela depressão, pela incredulidade, pelo desespero, pelo pânico. Por quê? Por que sucumbem diante da perseguição e da tribulação? Sabe por quê, queridos? Porque a raiz não aprofundou, porque havia pedras como obstáculos impedindo. E a raiz, pense nisso, é a parte da planta que, fazendo analogia com o nosso ser, é a parte que conecta com a umidade. Pense na água como uma figura do Espírito. A parte do nosso ser que comunga com o Espírito, que relaciona com o Espírito, é o nosso Espírito. Se eu não desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, se eu não buscar uma intimidade com o Espírito Santo, se eu não me empenhar para isso, é só uma questão de tempo, eu não vou aguentar as tribulações e as perseguições. Agora, eu queria que você pensasse quais são as pedras, porque veja, o sol, a tribulação vem para o nosso crescimento. Uma planta sem sol, ela não cresce, ela precisa do sol. Tiago e Romano vai falar, a carta de Tiago e a carta de Paulo aos Romanos, vai falar exatamente isso, que as provações e tribulações vêm para o nosso crescimento. Então, de alguma forma, nós precisamos do sol. O que nós não podemos ter é a tribulação e a perseguição sem comunhão com o Espírito, porque as tribulações sem uma comunhão com o Espírito gera sequidão e morte. Então eu queria que você refletisse nessa manhã quais são as pedras que precisam ser removidas aí do teu coração, do terreno do teu coração. Quais são as pedras que estão impedindo a raiz, o teu espírito, de aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo. Eu queria citar algumas pedras aqui para vocês. Talvez exista aí a pedra da dúvida. Quando você começa a questionar a palavra de Deus, será que é verdade? Será que isso aqui não é só para aquele tempo? Porque o que não falta hoje aí são advogados do relativismo bíblico. Às vezes a pedra da dúvida. Deixa eu te mostrar uma outra pedra complicada que atrapalha muito a tua raiz de profundo. É a pedra da negligência espiritual.
é a pedra da negligência das disciplinas espirituais, é a pedra da preguiça espiritual, é a pedra que você não dedica tempo para meditar na palavra de Deus, não dedica tempo para orar, você não dedica tempo para se consagrar, para jejuar, para adorar ao Senhor, você acha tempo para tantas outras coisas, mas a pedra da negligência, ela te bloqueia de lançar raízes profundas, e as águas estão ali, desejando ser acessadas pelo teu espírito. Mas tem pedras aí que não é Deus que vai tirar. Essas pedras não serão tiradas por Deus, é você que tem que tirá-las do teu coração. Deixa eu te falar de uma outra pedra, uma pedra bem grande. Essa é uma rocha, que é quase impossível a raiz romper por essa rocha. É a pedra da falta de arrependimento. Sabe, queridos, por isso que Jesus assimila essa questão de falta de arrependimento com dureza de coração. Se você não se arrepende daquelas áreas na tua vida que o Espírito Santo está te mostrando, se você tem convicção, se você sabe dessas áreas, mas você não se dispõe a tomar medidas, atitudes, ações para remover essas pedras, você vai sabotar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Aqui um outro pedregulho que eu quero mencionar é a pedra da falta de perdão. Quanta gente na igreja, conhecedor da palavra, exercendo ministérios, talvez no púlpito pregando, mas com falta de perdão, não tem raiz profunda, queridos. É por isso que a gente aqui e ali encontra uma situação de um escândalo. A gente é surpreendido, mas fulano de tal, tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo a Deus, como assim? Não tinha profundidade. Tinha muita palavra, tinha muita oratória, tinha muita lábia, tinha muito papo, mas pouco caráter, pouca intimidade com o Espírito de Deus. Queridos, nós vamos ter muita surpresa no céu, porque a forma que a gente olha esse mundo, a gente vê ministérios enormes, numerosos, suntuosos, aquilo que enche os olhos dos homens, mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Tem a pedra da mentira, a pedra das falsas crenças, das crenças limitadoras, a pedra das acusações do diabo ali na mente da pessoa, que atrapalham a pessoa. A gente poderia mencionar muitas outras aqui, mas eu queria que você pensasse isso. Quando você imagina como está o meu relacionamento com o Espírito Santo, e se você entende que não está como deveria estar, é importante que você faça uma análise e convide o próprio Espírito de Deus para te mostrar, Senhor, quais são as pedras que estão aqui atrapalhando o meu relacionamento com o Senhor. Espírito de Deus, quais são as pedras que estão impedindo que eu lance raízes profundas até as águas, que vão me dar a energia, a força, o refrigério necessário diante da tribulação e da perseguição. Mas também, queridos, a semente precisa de um solo livre de espinhos, além de um solo maleável, quebrantado, além de um solo livre de pedras, a semente precisa de um solo livre de espinhos. E esse solo livre de espinhos fala do desapego do mundo. Diz que a semente que caiu entre os espinhos cresceu, mas não chegou a dar fruto, ficou estéril. Então o que acontece aqui? Aquela semente, ela alcançou um estágio mais avançado do que as duas outras, do que os dois outros tipos de solo. Uma nem chegou a brotar porque foi roubada pelas aves do céu. A outra nasceu, cresceu um pouco, mas secou. Essa cresceu bastante. Mas lembra que eu falei no início, qual é o propósito da semente? Frutificação e multiplicação. Ela não cumpriu o seu propósito, ela estagnou ali.
ela podia ter uma aparência, podia ter muita folhagem, podia ter características de uma planta plena, mas a plenitude só vem quando a gente frutifica. E Jesus, certa vez, encontrou um jovem rico e lançou a semente sobre esse jovem. E veja que a palavra de Deus diz que ele era conhecedor da palavra e observador dos mandamentos desde jovem. Mas diante daquela palavra lançada, o seu coração não a acolheu. Por quê? Porque ele estava apegado às riquezas. E diz que ele foi embora triste, estéril, infrutífero. Sabe, amados, dependendo ao que você se apega, você sufoca o outro lado. A palavra aqui que é usada na parábola do semeador, que diz que a árvore cresceu, a planta cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos, é a palavra grega supningo, que significa asfixiar, estrangular. Uma planta asfixiada, estrangulada, ela não vai produzir fruto, ela vai ser estéril. Jesus diz que estes são aqueles que ouvem a palavra, eles entendem a palavra, mas os cuidados com o mundo, com as riquezas, as preocupações da vida, ganham tanto a sua atenção, a sua energia, o seu esforço, o seu tempo, que não há condição de frutificar. Tem uma planta ali na minha casa, e essa planta ela dá uma flor exótica, bonita, e eu tenho duas delas ali, e uma delas não tinha mais essa flor. Eu peguei a tesoura um dia, eu fui cortando algumas folhas, fui fazendo uma poda, e ontem quando eu entrei lá, para minha surpresa, tinha desabrochado uma flor daquelas lindas, porque a energia que estava indo dedicado para aqueles lugares que não dão fruto, pode ser canalizada para aquele ramo que precisava dar fruto. É disso que Jesus está falando, quando a gente canaliza nossa atenção, nossa energia para tantas coisas, preocupações com a vida, interesse pelas riquezas, o apelo da vida sofisticada, da riqueza, vai faltar energia para gerar fruto, querido. Por fim, amados, eu queria que você pensasse que esses espinhos aí, representados, como Jesus diz, pelo amor do dinheiro, prazeres e preocupações com as coisas dessa vida, podem estar impedindo você de frutificar. Não que você não entende a palavra de Deus, não que você não ouve a palavra de Deus está sendo lançada, mas de repente não está produzindo fruto na tua vida. O defeito não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está nas condições do solo, e a gente precisa pensar nisso. E por fim, a semente precisa de uma boa terra. A boa terra, Jesus fala que é aquela que ouve, entende e retém. Está lá em Lucas capítulo 8, a palavra. Essa vai cumprir o pleno propósito. Qual é o pleno propósito? Multiplicação a 100, a 60 e a 30 por 1. Reter, querido, significa ter zelo, cuidar, regar, em oração, em apreço, exercendo fé no seu cumprimento. Então, se você vem aqui uma vez por semana, ouve a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela é limitada a essa 1h30 que a gente está reunido, e você sai daqui, você esquece tudo que você ouviu, você não ora sobre isso, você não busca aplicar aquilo na tua vida, você não busca cavar mais fundo, buscar em Deus, na revelação do Espírito de Deus, como que aquela palavra precisa ser aplicada no dia a dia da sua vida, essa palavra não vai produzir fruto. Se você não tem o hábito de todos os dias se alimentar, abrir o seu coração e permitir que as sementes sejam lançadas ali, na sua vida você não vai frutificar. Você precisa receber a palavra, retê-la, amá-la, zelar por essa palavra e aplicá-la.
essa parábola, ela é tão simples, do ponto de vista da sua aplicação, mas ela é tão profunda, do ponto de vista do seu significado, porque é isso mesmo. Nós temos crentes, aí você vai ver assim, a pessoa conhece a palavra de Deus, a pessoa vem para a casa de Deus, mas ela abre a boca e sai aquelas palavras sujas. Os pensamentos que passam pela sua mente são pensamentos impuros, e ela alimenta esses pensamentos. As suas reações e atitudes são contrárias àquilo que é um caráter trabalhado por Deus. Você vai dizer, por que a pessoa ouve? É daí que vem os escândalos. Porque o que se espera de uma pessoa que busca a Deus, que está buscando um relacionamento com Deus, é que essa pessoa se deixe trabalhar, seja transformada, se submeta, se dobre, se humilhe a essa palavra. E assim haverá transformação. O que nós desejamos aqui como igreja, queridos, não é igreja suntuosa, sofisticada. Se a gente puder oferecer mais conforto para os irmãos, tudo bem, mas esse não é o propósito maior, esse não é o objetivo final, esse não é a razão de ser da igreja. O nosso projeto com vocês aqui é vê-los crescendo num relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, lançando raízes profundas na intimidade com o Espírito Santo, reavaliando quais são as prioridades da tua vida. Sabe por quê, queridos? A vida é breve e vai passar. No caixão não tem gavetas. Você não vai levar os certificados, os títulos, as declarações de bens que você faz todo ano aí no teu imposto de renda. Você não vai levar nada disso com você. A tua vida é breve. Mas os frutos que você produzir, esses frutos serão contabilizados para a eternidade. É disso que fala o tribunal de Cristo, que não é um tribunal para salvação ou condenação eterna, mas é um tribunal de recompensa, pela forma como que nós vivemos, com o conhecimento da palavra que nós tivemos. Então avalie as suas prioridades. Vamos avaliar nossas prioridades. Você entende isso aí, meu querido? Meu desejo é que a semente que foi lançada nessa manhã encontre terreno bom em cada um de vocês aí. Se coloque de pé. Vamos orar e responder essa palavra aqui. Já quero chamar a pastora Cláudia para vir aqui à frente. Senhor, nós queremos apresentar essa palavra e pedir que tudo aquilo, Pai, que de alguma forma, na minha limitação, eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito Santo expanda a compreensão, a revelação, dando-nos acesso à verdade espiritual contida na riqueza dessa palavra. Senhor, forme em nós corações tementes ao Senhor, que reverenciam, que amam, que temem, que zelam, que retêm a Tua palavra. Abençoe-nos como igreja, Senhor, para sermos relevantes, não apenas na reunião de domingo, mas no nosso dia a dia, por onde nós formos, Pai. Que os frutos vão aparecendo, e como o Senhor falou acerca do Pai, nisto meu Pai é glorificado, no fato de vocês darem muito fruto. É para isso que nós somos chamados, esse é o nosso desígnio, Pai. A Tua semente preciosa, valiosa, poderosa, a semente do Espírito, que ela encontre acolhimento no nosso coração, com as condições da humildade, do quebrantamento, do temor do Senhor, para produzir para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.